histórico mais emblemático em que há embates entre Paquistão e Índia. Nós tivemos, além da própria independência, né, em 1947, uma outra limites geográficos da fronteira entre os dois países, passando pela região da Caxemira. Então há uma série de desequilíbrios regionais aqui. E a propina, né? Às vezes a nascente vai estar aqui e a montanha mais alta vai estar aqui, e vice-versa. Então, para você traçar isso, é super... Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Tivemos tensões recentemente e novamente entre Índia e Paquistão, na região da Caxemira. Tivemos, inclusive, a morte de alguns turistas. Isso trouxe tensões novamente na região e já é um histórico comum, infelizmente comum, entre esses dois países. E isso acaba afetando, sim, um pouco o comércio exterior brasileiro. Mas não é um assunto muito conhecido para nós brasileiros, né? Ele é mais distante. Então, esse vai ser o papo de hoje. Vamos entender um pouco da história da Índia, da Caxemira, do Paquistão, entender o histórico disso e como é que pode vir a afetar o comércio exterior brasileiro. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, siga, curta, compartilha, já se conecta com a gente para ficar sabendo dos próximos episódios. Se quiser já sugerir outros temas que vão te inspirar a partir desse, aproveita os comentários aqui em todos os agregadores de podcast, nas nossas redes sociais. Se a sua empresa quiser também gravar episódios aqui, tiver sua equipe presente, vem conversar com a gente para apoiar o projeto. Tem espaço ainda para outras empresas estarem aqui presentes. Já vou, claro, agradecer aos apoiadores do momento, que é a ANAC Digital, Logcomex, Ship2Ship, Allink, Task Logistics e Interfreight. Muito obrigado a vocês. E para você se manter devidamente informado, follow-up do Comex, notícias que importam, insights que transformam. Boa parte da pauta que foi feita hoje foi graças ao trabalho que a gente está fazendo no follow-up do Comex, onde os 4 que estão aqui presentes colaboram com o follow-up do Comex, inclusive. Então, clica aqui na legenda da publicação para você começar a receber gratuitamente de segunda a sexta as informações mais importantes que estão acontecendo no comércio exterior brasileiro. E, claro, agradecer aqui a presença de cada um de vocês, o Daniel Corrêa da Silva, Ricardo Bruno Boff e a Bianca Leles, né, a nossa editora do follow-up do Comex, que vai me ajudar nesse tema difícil pra caramba. Eu queria trazer até uns dados antes da gente começar, porque a gente às vezes acha que não são países tão relevantes, mas são, né? Então a gente está falando da Índia, que é o 7ª maior economia do mundo. O Paquistão é a 45ª maior. Não é tão grande, mas também 45º não é tão pequeno assim. Do Paquistão, em 2024, eles foram o nosso 54º destino das exportações e 71º destino das nossas importações. Tá? Mas a Índia, né, é o nosso, um dos parceiros comerciais mais importantes nossos, tanto que no ranking de importações ficou em 6º lugar e na exportação ficou em 13º lugar. Então é uma economia gigante que está muito presente no comércio exterior brasileiro. Também toda a parte do BRICS e tudo mais que nós vamos conversar, né? Então, toda vez que Índia e Paquistão se bicam, a galera, principalmente a política internacional fica muito tensa, né? Acho que até mais tensa do que o Brasil. Tanto que a gente estava vendo as notícias, diversos países já chegaram nos dois ali e falaram assim, não, calma lá, não deixa disso. Depois que teve esse ataque na Caxemira, teve um lançamento de mísseis por parte da Índia, né? Porque me corrija se eu estiver errado, mas a Índia estava alegando que foi um grupo terrorista que estava na Caxemira, apoiado pelo Paquistão, que fez esse ataque. E aí o Paquistão falou, não, a gente não tem nada a ver com isso. E isso é antigo, né? Bem antigo. Bom, eu acho que eu vou começar falando um pouquinho dessa parte histórica, já que você tocou a palavra antigo, para chegar nessa dinâmica das últimas semanas, né? Sim, sim. Eu tenho uma hipótese geral para o mundo, que onde houver um conflito fronteiriço tem o dedo dos britânicos. É impressionante, né? Impressionante como o britânico assim, mete o dedo, né, cara? E ferra com tudo. E nós vamos achar alguns paralelos com vários lugares do mundo, o modus operandi dos britânicos que é parecido. Uma região que não conhecia o sistema de estados no tempo da colonização, várias etnias, vários grupos culturais. Portugueses, franceses, holandeses e britânicos vão disputar aquela região. Eu vi que dinamarquês também estava lá. Até a Dinamarca estava lá. Então, até os vikings, podemos dizer, né? Isso. Portugal com Goa, que é uma região bastante conhecida, que até hoje tem influências da cultura portuguesa. Até que em determinado momento o Reino Unido, dentre todas essas nações, lá pelo século XIX, se torna mais poderosa, a Revolução Industrial, e vai exercer um controle direto naquela região, né? E aí é bastante conhecida uma prática britânica que é destruir a indústria têxtil indiana
para gerar superávit na sua própria indústria têxtil, né? Controlar a indústria alheia para evitar concorrência, porque eles eram muito bons. Muita gente, muita mão de obra poderia até competir com as máquinas britânicas, né? Assim como na Irlanda, né, por exemplo, na Índia também vai ser registrada a fome, também vai ser registrado os britânicos se aproveitando das riquezas indianas enquanto as pessoas passam fome, e aí iniciam-se os levantes. Dentre eles, Mahatma Gandhi, né, a desobediência civil, que era a ideia de você lutar sem utilizar armas. Então tem o famoso episódio em que os britânicos proibiam os indianos de coletar o sal, e o Mahatma Gandhi incentiva milhares ou milhões de indianos, o que não é difícil de encontrar, porque eles são muitos, a violar a lei britânica. Então, se é um ou dois, você não consegue, mas se são muitos, você consegue violar as leis britânicas, desobediência civil. Até que... Mas sem violência, né? Sem violência. Isso vai dando certo. Então, vai tendo o chamado renascimento hindu, que é justamente a cultura predominante naquela região se voltar contra os britânicos. Até que tem a Primeira Guerra Mundial, enfraquece a colonização britânica. A Segunda Guerra Mundial, os britânicos colocam os hindus para lutar. E aí os hindus dizem assim, bom, se nós servimos para lutar pelos britânicos, nós queremos mais direitos. Como eles não viam mais direitos de autonomia, eles partem para uma política mais agressiva e aí vão ter a independência. Eu vi, inclusive, que tinha indianos que lutaram pelo lado do eixo porque já estavam querendo a independência, né? Perfeitamente. Alguns vão lutar para o lado dos britânicos, porque são obrigados, e outros vão desertar, entre aspas, para lutar. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então vai mais ou menos nessa linha. E aí em 1947, surgem a Índia e o Paquistão. Mas aí, o que os britânicos vão fazer? E aí vem um modus operandi parecido. Vamos evitar que o subcontinente indiano, como é chamado, aquela região geograficamente contínua, fique na mão de um só grupo, e vamos dividir 2 países, dividir para governar. Era tudo Índia antes, né? Era tudo... Era tudo Índia, do ponto de vista britânico, porque foram eles que criaram o nome Índia, né? As Índias Orientais, que eram as Índias Ocidentais. Para os povos de lá, eram os nomes que eles já tinham antes, né? A colonização através do nome, né? Então, para evitar que um só povo controle aquela região, um só estado, vamos criar 2. Aquele que tem predominantemente muçulmanos, e vamos incentivar que os muçulmanos fiquem lá, Paquistão, e aquele que tem predominantemente hindus, que é a Índia, né? Então, sob influência britânica, em 1947, resolução da ONU, surgem esses 2 países. Porém, os ingleses fazem um acordo com os indianos chamado Instrumento de Adesão, prometendo a Caxemira será majoritariamente sua Índia. E aí vem uma divisão da Caxemira. A Caxemira seria a cabeça dos 2 países, a parte alta, literalmente, das montanhas, em que nascem todos os rios principais, principalmente o rio Indo, né? E a partir daí vai ser feita uma divisão, 2/3 da região fica na mão dos indianos, 1/3 mais ou menos na mão dos paquistaneses e um pouquinho na mão dos chineses, que é um pedacinho que é da Índia. Está dividido em 3. Mas desde então não há um acordo pleno sobre essa divisão, né? Então aí de 47 em diante vão ser uma série de guerras que nós podemos comentar. Então o resumo é países, entre aspas, artificialmente criados pelos britânicos, com um acordo por debaixo dos panos com os indianos que vai desagradar os paquistaneses. Então, a guerra nasce plantada desde o nascimento. A atenção é concentrada na Caxemira. O problema é a Caxemira. Não é, digamos, os territórios que hoje é Paquistão e Índia. É o que está sob administração... Porque os 3 países administram a Caxemira, né? Não é nem um estado, né? Eu estava pesquisando aqui, ele tem 2 bandeiras, inclusive, e ele não é nem um estado ainda, né? Cada país administra uma área. E cada país reivindica o controle do território, né? E principalmente por conta do território da Caxemira envolver essa cadeia montanhosa, como o Ricardo observou, considerando que a gente tem lá uma cadeia montanhosa que configura os pontos mais altos do mundo, isso faz com que haja um horizonte estratégico de controle de recursos naturais, sobretudo a água, nesse caso, né? Então, tendo aqui na região da Caxemira o nascedouro de vários rios que são importantes para a região, isso se torna um ativo estratégico para cada um desses países que vão buscar acompanhar alguma diferença regional e de delimitação dessas fronteiras. E vale dizer, né, a rigor, aproximadamente 43% do território que configura hoje a Caxemira é governado pela Índia, outros 37% são controlados pelo Paquistão e 20% que aparecem como residuais, mas também não são desprezíveis, né,
ficam sob o controle chinês. Inclusive, a região da Caxemira, pela própria condição geográfica da cadeia montanhosa, mas também historicamente pela relação entre os países da região, não tem fronteiras muito bem definidas. E a própria Índia não reconhece, assim como a China, onde estão exatamente os limites geográficos da fronteira entre os dois países, passando pela região da Caxemira. Então, há uma série de desequilíbrios regionais aqui. E a propósito também do que o Ricardo falou, né, essa presença do imperialismo clássico britânico desde o século XIX e deixando muitas cicatrizes para o século XX e que vão se manifestando, né, de tempos em tempos, vale registrar também que os indianos, aliás, os ingleses, de maneira arbitrária, quando estabelecem, por exemplo, junto com outros países europeus na África e na Ásia, essa partilha do mundo entre si, estabelecem fronteiras absolutamente arbitrárias, né? E nesse sentido... Eu vi que foi um funcionário público da Inglaterra, cara, que delimitou. Burocrata. Foi um burocrata, tipo... Foi um juiz, não foi? Eu não tenho detalhe, mas foi um pode juiz, ter acho sido. que... Radcliffe, o nome dele. É? Que eu pesquisei. Bom, e essa fronteira determinada... Ele nem né, foi lá, Bianca? pelo que eu vi. Ele não foi pra lá, cara, pra dar uma analisada. Pouco provável. Ele viu um pouco da religião e tentou delimitar Exato. pela religião, né? Esse era o meu ponto, né? Faz um corte religioso e aí tem algo que é muito inorgânico e artificial da formação de um Estado nacional, né? Quando você estabelece um corte que não é por um processo histórico em que um povo, de fato, ocupa um país e forma um território, e você delimita esse critério religioso como o elemento de divisão do território, certamente você está plantando conflitos no futuro. E esse é o terceiro momento histórico mais emblemático em que há embates entre Paquistão e Índia. Nós tivemos, além da própria independência, né, em 1947, uma outra disputa mais acirrada entre os países em 1966, outra disputa em 1999, e aí agora essa mais recente em 2025. Para concluir aqui essa inserção, o Jonas mencionava o quanto vários países no mundo ficam muito receosos quando estoura um conflito dessa proporção, né, dessa natureza. E aí algo que mesmo quem está nos acompanhando aqui e que não seja totalmente versado no tema entre Índia e Paquistão, certamente já ouviu falar aquela primeira linha quando vai se falar dos dois países, né? São duas potências nucleares. Uhum. E isso faz com que qualquer rusga, qualquer estremecimento das relações acenda um sinal de alerta para todos os países do mundo, né? E faz tempo, né, que a Índia tem arma nuclear. Desde 74 foi o primeiro teste nuclear que eles fizeram e o Paquistão em 94 começou a ter arma nuclear também. Então, faz tempo, cara, que a Índia tem arma nuclear, cara. E vale registrar aqui, né, Jonas, a Índia foi uma das pontas de lança do movimento dos chamados países não alinhados durante a Guerra Fria. Isso contribui para que o país também busque, através de uma afirmação da sua soberania, o uso de armas nucleares com esse efeito dissuasório. Né? Ele não ficou de nenhum lado, nem no soviético, nem no Não, de maneira oficial não adere a nenhum dos dois lados. Claro que há governos ao longo do tempo mais inclinados a um lado ou ao outro, mas não teve nenhum tipo de alinhamento automático ou nenhum alinhamento oficial. E isso permitiu com que a Índia, de fato, em nome da defesa da sua soberania, assim como o Paquistão, caminhassem para esse sentido de desenvolverem as armas nucleares. E são dois países que, depois do fim da Guerra Fria, seguiram sem ser signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Tratado esse que o Brasil, por exemplo, passou a ser signatário desde 1996. Então, esses dois países, eles não têm qualquer tipo de compromisso com a Agência Internacional de Energia Atômica, por exemplo, de se submeter a inspeções ou quaisquer tipo de fiscalizações dentro do cenário internacional, né? Eu estava vendo aqui que essa demarcação das fronteiras fez com que 15 milhões de pessoas fossem deslocadas ou da Índia para o Paquistão, vice-versa, cara. E aí, nesse deslocamento, de 200 mil a 1 milhão de pessoas morreram no caminho por causa por causa todo o trajeto, e que aí já começou uma perseguição religiosa também, porque ficou muito delimitado, né? Na Índia vai ficar hindu, no Paquistão vai ficar muçulmano, né? Então,
Cara, foi muita loucura fazer isso, né? E aí que já começou a... eu entendo que essa seja a origem das tensões, né? Seja principalmente religiosa, né? Perfeitamente, foi o que foi colocado, né? Fronteiras artificiais que forçam pessoas a ir para um lado ou para outro para cumprir algo que um burocrata britânico decidiu. E isso nos leva a alguns números curiosos da atualidade, né? Apesar dessa migração forçada, ou desse refúgio dessas pessoas sob ameaça, hoje, aproximadamente 90% dos residentes da Caxemira indiana são muçulmanos, num país majoritariamente hindu. Aí o Paquistão diz, mas se a maioria é muçulmano, sob esse critério, esse território teria que ser meu? É a resposta que a Índia dá. Nós conseguimos absorver esses muçulmanos na nossa cultura melhor do que vocês conseguem fazer com os hindus. Ou seja, nós, indianos, é o que a Índia diz, né? Normalizamos os muçulmanos aqui dentro porque nós conseguimos conviver com eles. Mas os hindus são muito diferentes dos muçulmanos e quando eles vão para o Paquistão não conseguem. Então, é melhor nós controlar do que vocês, né? Essa é uma das alegações que eles fazem, né? Então, até hoje, os resultados dessa divisão artificial estão aí, né? E por que acontece do Paquistão ser mais associado ao terrorismo do que a Índia? Normalmente são de grupos paquistaneses que começam esses ataques considerados terroristas? Teve uma declaração que foi interessante, dada recentemente até pelo ministro da Defesa do Paquistão. Ele fala, né, o ministro Asif, ele fala sobre o papel do Paquistão no apoio ao terrorismo numa televisão estrangeira. E aí ele admite nesse canal de televisão que sim, o Paquistão esteve oficialmente patrocinando alguns grupos terroristas, mas que esse patrocínio teria partido de determinações impostas por países do Ocidente. E ele não revela exatamente que países, mas aí notadamente a gente pode presumir que os Estados Unidos, por exemplo, estariam envolvidos no desequilíbrio da região. Agora, esse histórico, de alguma maneira, que o Paquistão pode carregar, e essa confissão, digamos assim, do ministro da Defesa do Paquistão, ele também é um movimento que acaba, por vezes, contribuindo, corroborando uma ideia de que pessoas ligadas ao Islã teriam mais predisposição a cometerem atos terroristas ou estariam mais vulneráveis e mais suscetíveis a isso. O que não é exatamente verdadeiro, né? Se nós observarmos o contingente de população que comporta aqueles que praticam o Islã, que estão vinculados à religião muçulmana, são muito, muito mais numerosos do que os eventos isolados que nós temos de determinados grupos aqui e acolá que possam cometer algum tipo de ato. E apesar disso, o ministro da Defesa atual paquistanês, ele registra que isso veio acumulado de um passado, mas que não faz parte do presente no Paquistão. E ele reitera que o Paquistão, desta vez, não estava envolvido, não patrocinou, não tem contato com esse ataque que aconteceu no dia 22 de abril contra os turistas indianos. Então, esse histórico acaba maculando um pouco a participação do Paquistão nesse sentido, mas é algo que o governo tenta se desvencilhar. Reconhece alguma posição do passado, mas tenta se desvencilhar no presente. Até agora, fica uma disputa muito forte de narrativas, nessa disputa de informações, sem ter exatamente nenhum grupo reivindicando a autoria. Tem pelo menos 2 grupos que estão organizados no Paquistão e que são muito hostis à Índia e que poderiam ser os grupos suspeitos da execução desses atentados e nenhum deles reivindicou a autoria dos atentados. Então, por enquanto, né, não se descarta, mas por enquanto se afasta essa possibilidade, ao passo que a Índia, obviamente, acusa o Paquistão de estar patrocinando esses atos. Né? Mas isso me traz uma dúvida. Se ele não apoia e não assume a autoria desses ataques, por que revidar ao invés de dialogar? Porque economicamente o país também não está bom, né, o Paquistão.
Então, entrar num conflito para eles teria muito mais prejuízo. Então, por que atacar a Índia de volta, assim? Por que a resposta? Bom, eu diria que, politicamente, nenhum dos dois países está muito estável, considerando os seus agrupamentos internos. O Paquistão possui uma economia muito menor do que a indiana, possui dificuldades logísticas e internacionais, mas tem um bom suporte, ainda assim, da própria China, que ajuda a segurar as pontas do desempenho econômico do país. E, por outro lado, a própria Índia usa desse expediente de reforço a um discurso mais nacionalista, mais soberano, para poder também executar os seus atos de violência no sentido de tentar provocar certa unidade nacional. Então, eu diria que, do ponto de vista econômico imediato, claro que um conflito não é bom para nenhuma das duas partes, e principalmente para a China, que está no entorno dos dois países. Porém, do ponto de vista de certa sobrevivência política, eu diria que os grupos políticos no poder hoje, tanto no Paquistão quanto na Índia, têm interesse em exaltar esse sentimento mais de proteção nacional, de defesa dos seus cidadãos, do seu território, que é algo que a gente vê permeando muitos discursos pelo mundo, inclusive sendo importados do próprio Ocidente, né? E aí é importante mencionar também, e principalmente, né, para quem está nos acompanhando aqui e opera no comércio exterior com frequência, faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, nós temos reiterado aqui em participações algumas vezes o fato de que existe uma tensão e uma certa reorganização da geopolítica global nos tempos atuais. E nas bordas dessa reorganização, historicamente sempre houve a tendência de que mais conflitos aparecessem, de que mais movimentos dessa natureza aflorassem, né? Eles não são totalmente superados, eles ficam adormecidos e à espreita de algum momento em que esse cenário de incerteza, de mais instabilidade se apresenta, e aí esses movimentos eles recobram a sua força, né? Então, é importante isso porque a gente vive um momento de muita instabilidade. E, aparentemente, aí, há quase 3 décadas, há pouco mais de 2 décadas, não aconteciam disputas tão acirradas entre Índia e Paquistão. E com um agravante ainda, né? Pela primeira vez, a Índia declara que está disposta a denunciar o tratado que Índia e Paquistão têm, assinado em 1966, no fim de um dos conflitos, que garantia ao Paquistão acesso à água. Do Rio Indo? Do Rio Indo, exatamente. Indo, Então, o Paquistão em si tem uma pouca quantidade de nascentes para além da região da Caxemira disputada. Portanto, se a Índia resolve promover um desvio dessa rota, claro que não se constrói, né, nenhuma estrutura de desvio de cursos d'água da noite para o dia, mas a iniciativa indiana ela é muito reveladora dos tempos atuais, porque mesmo com todas as instabilidades anteriores acumuladas, nunca se aventou essa possibilidade, né? A gente já viu alguma matéria, acho que 70% da agronomia do Paquistão depende do rio Indo, né? Era muito alto, né? Isso mesmo. Era bem alto. Podemos usar o termo guerra hídrica aí, né? Que é você usar de diques, usar de hidrelétricas para bloquear o acesso à água do outro país, né? Então, dá para fazer isso. Eu acho que dá para reforçar um pouco o papel da China nesse papel, né? Nesse conflito, a presença chinesa. É claro que aí você começa a se aproximar um pouco das hipóteses, até do olhar conspiracionista, mas nessa política independente do tempo da Guerra Fria, em que a Índia não tinha um lado nem outro, acabava que a Índia, apesar de ser um dos países do movimento dos não-aliados, junto com a Indonésia, na época, com o Egito, que eram os países que lideravam, né? Nem Estados Unidos, nem União Soviética, a Índia ela pendia um pouquinho mais para o lado ocidental, né? Porque o Paquistão, pouco a pouco, foi se aproximando da China, né? Então, a relação Paquistão-China é muito próxima. Se você olhar as rotas da seda,
a parte marítima tem portos paquistaneses totalmente construídos pelos chineses. Então, para a China, o Paquistão é um país logisticamente muito importante, né? Então, o que se diz hoje? Se as relações entre Índia e China começam a se estreitar, a ficar mais próximas dentro dos BRICS, e esses países com 1,5 bilhões de pessoas cada um, praticamente 3 bilhões de pessoas, tendo algum tipo de entendimento, mais o Paquistão, mais o Bangladesh, não vamos esquecer que está ali no subcontinente indiano. O antigo Paquistão Oriental. O antigo Paquistão Oriental, que foi criado com a ajuda da Índia, né, para tirar do Paquistão, que daí seriam praticamente dois paquistões, digamos assim, né? Não sei bem qual é o plural. Então, se todos esses países se unem, formam alguma coisa parecida, claro que isso está distante de uma zona de livre comércio, algum tipo de união aduaneira, algum tipo de integração, aí sim que o Ocidente estará mais em apuros do que já está. Então, nesse sentido, interessaria aos Estados Unidos evitar essa aproximação e afastar a Índia da China. E aí, você voltar a colocar fogo nesse conflito, obrigaria a China a atuar a favor do Paquistão, que é o seu grande aliado na região, e automaticamente afastaria China da Índia, né? Então, o Paquistão seria um país, digamos, o pomo da discórdia entre os dois gigantes, dada essa relação histórica muito próxima, em termos de comércio, logística e investimentos, que o Paquistão tem com a China. Ou em outras palavras, trazer a Índia para esse conflito, para o lado do Paquistão, trazer a China para esse conflito ao lado do Paquistão, afastando-o da Índia. Nossa. É uma hipótese que está sendo aventada por analistas por aí, né? Mas já é fato que a Índia não vai ser nem louca de atacar alguma estrutura que tenha sido financiada pela China no Paquistão, né? Então, é difícil, geralmente esses ataques são muito calculados, né? os caras não vão ser loucos de querer incomodar, adicionar a China nesse conflito, né? Para o pessoal que opera, o porto de Gwadar, Gwadar, né? Talvez vão saber esse porto que foi financiado pela China no Paquistão. Né? Teve até um porto semana passada que eu acho que ficou fechado por alguns dias na Índia, por causa do conflito. Gente, nós estamos falando ainda de final de abril, tá? Então, por isso que a gente está falando desses movimentos. Pelo que a gente pesquisou aqui, tipo, desde que surgiram esses países, nunca teve paz, sempre foi cessar-fogo, né? Tipo Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Uhum. A tensão é realmente permanente e assim, se a gente for observar os tempos mais recentes, essa chegada da China como um ator que também passa a ser importante sobre a disputa entre Paquistão e Índia sobre a região da Caxemira, ela também é reveladora dos dias atuais, porque envolvendo a China diante dessa situação, o fato de nós termos um pouco mais de instabilidades no mundo, como eu dizia antes, permite à própria China também dar alguns passos e testar as reações da comunidade internacional diante de territórios hostis a ela própria. Digo isso, por exemplo, não só nas tensões em direção a Hong Kong, que emergiram nos últimos anos, também as tensões em relação a Taiwan, mas também, por exemplo, em relação ao Tibete. E são territórios em que o tempo todo as fronteiras da China vão sendo contestadas e a Caxemira passa a ser mais um deles. Adiciono aí um outro elemento. O fato da China ter realizado por mais de 30 anos uma política de controle de natalidade permitiu, de alguma maneira, com que a Índia tomasse o posto agora de país mais populoso do mundo, né? E as disputas, do ponto de vista econômico e no horizonte estratégico e tecnológico entre Índia e China também têm escalado um pouco mais. Não significa que há uma posição de adversários que caminhe para uma posição de inimigos dentro do sistema internacional, até porque eles fazem parte do bloco dos BRICS, tem diálogo permanente, porém, o grau de competitividade internacional entre ambos os países ele tem escalado. A Índia tem feito muitos movimentos de investimento em áreas próximas àquelas que a China ou já tem ou almeja ter a liderança em relação ao Ocidente. E a Índia vem avançando nesses passos cada vez mais.
Quando isso envolve a questão geopolítica dessa região, na linha do que o Ricardo apontou, né, da China enxergar o Paquistão como um corredor logístico importante, ter uma conexão via iniciativa Cinturão e Rota, e diante de tudo isso, tentar escantear, marginalizar um pouco a possibilidade da Índia se afirmar, a gente tem também entre Índia e China uma disputa que é territorial na região da Caxemira e que também envolve essa disputa pela água em divisas. Então, por exemplo, né, a China anunciou que está construindo uma barragem no Tibete, que seria a maior barragem do mundo, para além daquela usina de Três Gargantas que eles têm, e que impactaria severamente o fluxo do rio. Aqui, abre aspas para o meu hindu, Brahmaputra, no leste da Índia. Então, isso levaria a uma diminuição no fluxo de água para essa bacia indiana e também seria um outro elemento a elevar as tensões entre China e Índia nessa disputa geopolítica que é regional, mas se projeta também em termos globais, né? Inclusive, tem uma coisa bem interessante que eu vi que uns 4, 5 anos atrás teve um conflito entre a Índia e a China nas montanhas sem armas. Eu achei isso muito louco. Na mão. Na mão, sem Pedra arma. e pau. Foi 4, 5 anos atrás. É pouco tempo, né? E a gente não, claro. eu não me lembro de ser tão abordado isso na mídia. Eu lembro, eu tava ouvindo, acho que o Xadrez Verbal, e os caras estavam falando disso, assim, que foi de noite, acho que as duas, eram duas... Ai, qual que é a palavra? Quando eles vão fazer, tipo, uma ronda, assim, sabe? E eram dois... Uma sentinela ali. Uma sentinela da vida olhando as fronteiras, se encontraram, e aí, pra não escalar o conflito, eles não usaram arma de fogo, foi só pau, pedra e soco. E isso é mais inusitado ainda, né? Porque não foram cidadãos dos dois lados, foram as forças armadas de ambos os países. E teve gente caindo na no mão. penhasco e tal. Foi sinistro o negócio. Tipo, não foi engraçado não, tá, gente? Teve gente morrendo mesmo no negócio. Foi uma briga de baile, mas entre soldados, né? Aparentemente, sem uma ordem, né? Isso demonstra que esse conflito jamais cessou, né? É uma região bem complexa, toda essa fronteira ali. E é nas montanhas, né? E aí vale lembrar, demarcação de fronteira em montanha é super complicado. Porque aí você tem dois critérios, as nascentes ou o cume das montanhas. E nem sempre isso combina, né? Às vezes a nascente vai estar aqui e a montanha mais alta vai estar aqui, e vice-versa. Então, para você traçar isso, é super complicado. Claro que hoje em dia tem toda a tecnologia, mas historicamente é complicado. A gente teve aqui Chile e Argentina por muitos anos que tinham muita dificuldade para traçar a fronteira andina, por exemplo. Então, acontece lá. E eles criaram uma zona desmilitarizada nos anos 70. Existe ali, se você olhar o mapa mais de perto, eles criaram uma zona que aparentemente é para ser de ninguém. Seria uma zona tampão em determinados lugares de fronteira, mas não estão respeitando mais, né? Até isso tentaram fazer em determinado momento, mas não deu certo. O Brasil teve alguma participação na hora que acontecem esses conflitos ou normalmente são os outros países que participam, na hora que os dois começam a se bicar ali? Porque o Brasil costuma ter aquela postura, né? Vamos conversar, mas nesse caso não me recordo ter visto alguma ação do Brasil, diplomaticamente falando, né? O Brasil está, né? Nesse momento em que a gente está conversando, a gente tem missões diplomáticas na Ásia atualmente. E o tema foi pauta de conversa do Itamaraty e do presidente Lula, mas com posições muito, muito protocolares, assim, no sentido de busca pela paz e tal, melhor solução para o conflito. E aí eu acho que, por ser um conflito que envolve duas potências nucleares, as declarações dos outros líderes mundiais acabam se projetando sobre qualquer tipo de posicionamento brasileiro, porque a nossa declaração ela não tem exatamente um peso muito grande dentro das relações internacionais quando a gente considera duas potências nucleares que vão ensejar várias declarações de outros líderes mundiais. Na minha avaliação, é isso que provoca um pouco dessa sensação de que a gente não dá grandes declarações e não consegue se posicionar de maneira muito assertiva assim, sobre esse conflito, né? Acho que o Brasil provavelmente vai tentar servir como um país que vai aproximar os dois, alguma ponte diplomática, mediação, esse tipo de movimento dentro dos BRICS, porque ao Brasil não há interesse dessa escala, né? Até porque
Brasil e Índia atingiram o topo de comércio a partir de 2022, passando dos 15 bilhões de dólares o fluxo comercial de um lado para o outro pela primeira vez. Então, é um país que é interessante para o Brasil, né? E se o Paquistão se tornar cada vez mais um local de recepção de investimento estrangeiro direto chinês, já que várias indústrias saem da China e vão para os países do entorno, vão para o Laos, vão para o Camboja, vão para o Paquistão, vão para a África. Então, a tendência é que o Brasil também aumente a sua parceria comercial com o Paquistão, né? Então, para a Índia, por exemplo, o Brasil exporta produtos agrícolas, óleo de soja, açúcar, carne, compra medicamentos, pesticidas ou componentes para medicamentos. A Índia foi muito importante na época da pandemia, por exemplo. Então, para o Brasil interessa as boas relações, né? E outra curiosidade que eu citei antes, a questão da Argentina, né? Na mesma época que Paquistão e Índia desenvolviam seus programas nucleares, Brasil e Argentina também desenvolviam seus programas nucleares em tempo de ditadura. Exato. Assim como lá tem um conflito hídrico da região da Caxemira, que é muito mais grave, porque ela é chave para o fornecimento de água para ambos os países, aqui a gente tem a Bacia do Prata. E aqui foi feito Itaipu, na porta do Rio Paraná, que entra na Argentina. E os militares argentinos protestaram, porque se o Brasil abre as comportas de Itaipu, alaga boa parte da região agrícola e habitada da Argentina, né? Várias cidades na beira desses rios. Só que o Brasil e a Argentina, depois da redemocratização, se aproximaram, fizeram acordos nucleares bilaterais. Existe uma agência brasileiro-argentina de fiscalização e controle bilateral, em que Brasil e Argentina se comprometem a... se um dos dois países desenvolve uma atividade nuclear para fins pacíficos oficialmente, né, porque os dois assinaram o TNP, se é no Brasil, os argentinos vêm assistir. Se é lá na Argentina, os brasileiros vão até lá. Então, para haver transparência e não haver uma suspeição entre os dois países. E aí se utilizou o termo neighbor watching neighbor, né, o vizinho olhando para o vizinho. E se sugeriu, alguns anos atrás, que Índia e Paquistão fizessem algo parecido. Uma agência bilateral indiano-paquistanesa baseado naquilo que Brasil e Argentina fizeram. E isso a diplomacia brasileira levou até ambos. Foi falado nas Nações Unidas, né? Não é algo assim que nunca foi feito. Isso se ameaçou. Mas poderíamos dar um bom exemplo para eles, exportar a boa relação entre vizinhos, a política da boa vizinhança atual entre Brasil e Argentina. Mas é que Brasil e Argentina não tem nenhuma rixa religiosa igual... Não tem, né? Índia e Paquistão tem, né? Porque senão não iam sair do soco os cientistas, né, cara? Não é possível, Nossa, cara. só no futebol, né? Então, nossa religião é futebol, Nas Libertadores a gente sai no claro, soco, né? Mas o contexto é outro, mas assim, o escopo institucional seria interessante. Claro que contextos diferentes, instituições diferentes, né? Eu até estava aproveitando para olhar aqui no World Integrated Trade Solution. A Índia não tem uma concentração forte na importação e na exportação em poucos países, né? Diferente do Brasil, por exemplo, que está muito concentrado na China e Estados Unidos, né? Tipo, na exportação aqui, o país que eles mais exportam é Estados Unidos, 17%. Em segundo lugar, é os Emirados Árabes, já com 6%. Então, eles têm uma diversificação muito boa, né? E o Trump não escalou tarifas contra a Índia. É verdade. E isso aumenta suspeitas de que os Estados Unidos podem deram algum sinal verde. Isso tudo é suspeita, que ninguém vai achar que eu tenho informação secreta ou que estou aqui fazendo conspiracionismo. Acesse as redes sociais e todo mundo está aqui, o Ricardo tem. Se eu soubesse, eu não revelaria, eu venderia a informação. Né? Mas, assim, claro que uma sinalização diplomática para a Índia, olha, pode ir que nós estamos dando respaldo para ti dos Estados Unidos, nos bastidores, é possível de você trabalhar isso como hipótese, dado que o Trump não subiu as tarifas e a Índia está se aproveitando desse espaço deixado pela China para aumentar justamente essa presença comercial, essa relação bilateral com os Estados Unidos. Então, pode ser. Então agora vamos para o momento a Via Seguros, que é a patrocinadora aqui do podcast, que são seguros para pessoas físicas, para você que vai viajar a negócios, vai viajar a turismo. A Via Seguros é o marketplace para você cotar o seguro ideal para você. Então vamos agora para um momento perrengue. Eu gostei da história da tua amiga. Conta ela de novo, cara. É bacana, cara. É bom para aprender com os erros dos outros e não fazer besteira, cara. Pois é, uma amiga minha foi fazer uma viagem de turismo junto com uma outra amiga que veio do Brasil. Nós morávamos na Irlanda na época, fazendo intercâmbio. Aham. E foi no site da Ryanair Portugal, que é um site de passagens baratas que você voa dentro da Europa, e foi lá comprar na Ryanair Portugal. Aham. E a palavra apelido em português de Portugal é sobrenome, assim como no espanhol, né? Então ela foi lá preencher o nome, Milena. Sobrenome, Milenão. E da amiga colocou lá Ana, o nome, apelido Aninha. E assim saem as passagens, né? Certo. Sem o sobrenome.
Aí eram 3 passagens, elas saíam de Dublin, iam para acho que Amsterdã, Milão, voltavam. Nas 2 primeiras viagens, o pessoal não pegou. Na terceira, elas foram pegas ali e tiveram que pagar a mudança da passagem. Mas a Ryanair, você paga 8 euros a passagem, qualquer outra coisa, 50, 60, enfim, que cada uma teve que pagar mais de 100 euros para colocar o nome correto por causa de não saber que apelido em português de Portugal é sobrenome. E aí o apelido dela, em português brasileiro, ficou Milena, Milenão, dali para frente, né? Um abraço para Milena, Milenão. Então, Porto Alegre, vou mandar para ela esse muito episódio. bom, vai ficar famosinha agora, Milenão. Então é isso, com certeza um seguro não vai cobrir esse tipo de loucura, mas fica a dica então, aviaseguros.com.br. Se você fizer no Pix e colocar o cupom INVOICE, você consegue 10% de desconto na contratação do seu seguro. Como é que é a relação do Paquistão com os outros países, tipo... Os outros tãos? Os outros tãos, tipo... tem... Afeganistão é do lado. Tipo, Irã, Emirados Árabes, como é que é... Eu sei que o Irã são os persas, né? A Arábia Saudita são os árabes, já não se bicam. O Paquistão é o quê? Paquistão e Arábia Saudita têm fama de se relacionar bem. Eles são muçulmanos, mas não necessariamente árabes, né? Pois é, eles não têm essa... É que, até já voltando no assunto... Porque né, aí não são os povos. assim, a fisionomia, tanto dos paquistaneses quanto dos indianos, é a mesma, muito né? parecida, É a mesma, né? né? Tipo, realmente é uma questão realmente religiosa que separa eles, porque de resto... Acho que até o idioma, né? O idioma também é o mesmo, se não me falha a memória. Eu não sei. Com certeza os paquistaneses não falam que falam indiano, né? Paquistão, Paquistão... Tem uma coisa nessa história da Caxemira com a China que eu não entendi ainda. Urdu. Quem que deu o território para a China? Tipo, foi na divisão do britânico? Foi o Paquistão? Em que parte que a China entra nessa história para ter um pedaço também da Caxemira? Pelo que eu li, uma resolução da ONU em 47, quando foram criados os 2 países, traçou essas linhas e uma parte chinesa já foi reconhecida ali. Então a Caxemira ficou tripartite nessa época. Já foi ali, passou para os 3... Desde aquela época, né? Mais ou menos se traçou, o que não significa que eles concordaram, porque em 47 também se traçaram as fronteiras entre Israel e Palestina, por exemplo, que no outro dia já estavam fazendo guerra. Então ali é que entra essa Guiana-Venezuela. Os britânicos também traçaram e até hoje não concordam. Então houve vários movimentos mundo afora em que houve traçados artificiais a partir de uma soberba britânica. Porque se eles decidiram que eles iam dividir pela religião, onde entra a China nessa história da religião, que é uma terceira? Acho que aí a variável é mais geográfica. Foi geográfica. E era não era um território dominado pelos britânicos, mas assim... eu digo a China, né? Para fazer essa divisão, mas teve um jugo britânico sobre a China por muito tempo também, né? Então, a Revolução Cultural na China é em 1949. Então, se a gente pegar 47, a China ainda está num processo longe de afirmação nacional e tal, do que foi todo aquele movimento, né? E a própria independência indiana, ela vem dessa luta de longa data, como o Ricardo estava mencionando, né? Acho que a Marcha do Sal é de 1912 a 16, alguma coisa aí, assim, né? Nos arredores da Primeira Guerra, né? Então, tem aí quase 30 anos, né, de levantes, de movimentações, em que a Índia consegue buscar esse processo de independência. E aí... me parece, né, que os ingleses, quando vêm nesse movimento de aceitar delimitar fronteiras, dão também esse peso um pouco maior para a Índia, um pouco mais para o Paquistão e, residualmente, a China, nesse equilíbrio de forças ali do que representava a região. Desculpa, tu quer... Não, que ali é a região do Tibete, que é a outra região que já brigou com a... outra bucha, né? Que a fronteira chinesa é do óbvio. Tibete, que é uma região que já buscou a independência da China com algum apoio ocidental. 1947, você está num processo de guerra civil, em que você tem o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, que ele é mais próximo do mundo ocidental ainda no poder, e 2 anos depois o Mao Tse-tung chega ao poder com a Revolução Comunista Chinesa de 49. Então, nesse contexto,
hipoteticamente, os ocidentais queriam dar um agradinho para a China. Então, vamos incluir a China ali naquela região, deixar um pedacinho para ela, que ela está reivindicando. Mas não era a China maoísta ainda. Era a China, quem estava no poder ainda era o governo mais pró-ocidental. Então, também tem essa variável da posição chinesa naquele momento, né? E das reivindicações chinesas históricas da região do Tibete. Então, seria um outro fator para destrinchar. Mas, de fato, é curioso que o critério religioso, nesse caso, não tenha sido determinante, né? Não. Tanto que tem diversas religiões dentro da China, né? Tanto Sim. que é o extremo oeste, acho, da China, né? Que tem muito muçulmano, né? Tem alguma coisa de muçulmano, Tem alguma sim. coisa muçulmano também, né? Embora ali o taoísmo vai prevalecer, né? Como base religiosa, se é que se pode dizer isso, ou filosófica, né? E a gente pode falar também um pouquinho do presidente da Índia, o Narendra Modi, que está no poder desde 2014, né? Eu não vejo ele se pronunciar tão abertamente sobre esses conflitos com o Paquistão. E até acho que é importante nós deixarmos claro para a audiência que essa questão de direita e esquerda que a gente tem no Ocidente não é uma coisa tão presente assim em alguns países da Ásia, né? Especialmente na Índia, né? Que ele tem sim um perfil mais nacionalista, mas a gente não é uma coisa assim identificável para querer colocar no perfil do Ocidente, né? Só que eu não vejo muito essa... Eu não vejo declarações dele quando tem essas tensões do Paquistão. Parece que ele deixa de lá, parece que ele parece que ele tem um perfil parecido com o Xi Jinping, assim, sabe? Na hora que tem conflito, tensão, ele fica mais na dele. Parece que ele sabe jogar bem o jogo da geopolítica, né? Eu tenho essa impressão, né? Tipo, vamos analisar pragmaticamente, né? A gente sabe que não tem santo, né, nesses líderes, né? A política externa indiana, ela é uma política bicéfala, digamos assim. Ela busca jogar um pouquinho com cada lado. Um pezinho nos BRICS. Inclusive, teve uma reunião entre o Xi Jinping e o Modi alguns meses antes. Então, ali já havia uma conversinha com a China. Dois países que não se bicam tanto. Dois países que não se bicam tanto, mas na medida em que se aproximam, a tendência é que as relações entre Índia e Paquistão fiquem um pouquinho melhores, dado o peso da China. Né? Por outro lado, ele também olha para os Estados Unidos e se aproxima, tanto que o Trump não elevou tarifas. Então, é parecido com a Turquia, é aquele país bifronte, assim. Eu tenho um pé no Ocidente porque eu sei a minha importância, mas também eu não vou ficar submisso ao Ocidente porque eu tenho uma tradição de política externa autônoma, como o Daniel tinha colocado antes. Então eu vou olhar para a Ásia também, eu vou ficar conversando aqui. Mas também não quero me submeter à China, então para isso eu preciso dos Estados Unidos. Então essa política dele é um pouco bilateral. É um pouco joga para cá para ganhar dos dois lados. Mas uma coisa é certa, o renascimento do nacionalismo hindu, ou seja, essa coisa de você ter uma Índia mais hindu do que outras coisas, por exemplo, muçulmana, budista ou de outras tradições que possam existir ali, é uma característica dele. Ele é um nacionalista que busca, por exemplo, boas relações com Israel. Por quê? Porque Israel com os palestinos tem uma relação parecida, grosso modo, dos indianos com os paquistaneses. Reivindicação de territórios, por diversas razões, na qual o outro lado está estabelecido, né? Então, tem esse jogo duplo que ele faz. E o outro lado tende a ser desumanizado, né? Exatamente pelo fator religioso. São infiéis, são pessoas que podem ser animalizadas e, portanto, eliminadas mais facilmente numa justificativa para dentro, né? No horizonte doméstico. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante reforçar isso, né, Jonas? Nós não temos o corte direita-esquerda clássico, tradicional aqui do Ocidente lá no Oriente, em especial na Índia. A complexidade do fator religioso coloca um elemento a mais nessa condição. E é uma complexidade que a gente aqui no Ocidente ainda não tem isso como definitivo na hora de definir questões políticas, de maneira tão aberta, mas cada vez mais escalada, né? Se a gente for pensar, um fundamentalismo religioso está cada vez mais para trás o tempo em que nós considerávamos que o fundamentalismo religioso era algo do Oriente e, sobretudo, daqueles praticantes da religião muçulmana. Infelizmente, essa intolerância ela vem escalando em várias partes do mundo, inclusive por aqui. Mas, a propósito disso, o Modi, na Índia, ele vai conduzindo o governo dele, né, desde as eleições em 14 e o início do governo mais a partir de 15. É presidencialismo na Índia, né? Ou parlamentarismo? É um presidencialismo, mas a divisão entre
o chefe de Estado e de governo é bem mais demarcada, quase como um semi-presidencialismo. Assim. Tá. E nessa condição, o MOD ele tem uma condução do governo, completando aí uma década, que vai nesse sentido de reforçar o nacionalismo, como o Ricardo mencionou, e ele está tentando caminhar para uma terceira recondução, né? E tentando ver também o final desse mandato com algumas eleições que estão acontecendo internamente na Índia. E tem uma província em específico que eu separei aqui, a província de Bihar, que é um dos estados mais importantes da Índia em termos econômicos, e tem uma população, o estado, tá? De 130 milhões de habitantes, esse estado. E existe a iminência de uma perda das eleições do partido do MOD nesse estado, que tende a ser um pêndulo, tende a ser uma balança também para essas eleições presidenciais que se sucedem. Então, o reforço desse discurso de uma unidade nacional, de um fortalecimento da proteção aos indianos, e em especial aos hindus, tem sido cada vez mais levado a cabo. E aí é curioso porque, para dentro, é um discurso de proteção do nacionalismo indiano, cujo corte religioso é relativizado, porque ele vai tendo, por exemplo, muçulmanos dentro do governo, ele tem pessoas da religião Sikh, que também é uma religião muito importante na Índia, dentro do governo, no primeiro escalão, no ministério. Mas são partes de um primeiro escalão com força relativa inferior à dos hindus, que se projetam como dominantes de fato. E vale lembrar, né, o clássico sistema de castas da Índia, ele está formalmente derrubado, mas ele ainda permanece com muitas marcas, muitas cicatrizes na sociedade. Então, essa hierarquia social é muito grande, né? Todo mundo agora está lembrando o Caminho das Índias, quem assistiu a novela, né? Foi o plot principal disso, né? Quem que era? Era o Márcio Freitas e a Juliana Paz, né? Juliana Paz, isso. Muito. E aí, nessa divisão, Márcio Garcia, né? acho que... Eu só lembro da Pode Juliana ser. Paz, porque ela tava muito diva. Tá, Bom, então, a minha memória está mais inclinada para aí. Depois desse alt-tab importante, por favor, continue. E nessas circunstâncias, né, a disputa política envolvendo esse discurso nacionalista e forçando, né, essa proteção dos indianos em si, ela vai ganhando mais força no governo MOD, e é do interesse dele escalar o conflito nesse sentido de proteger os cidadãos indianos que estão vinculados ao seu governo, mesmo que numa situação mais multiétnica ou multirreligiosa. Essa proteção vai aparecer mais. E aí nós temos visto, né, quem está nos acompanhando pode ter visto também já em redes sociais, cenas que são muito tristes de pessoas que estão andando nas ruas e aquela hostilidade, né? Se você é de tal religião, você não passa por aqui, você tem que virar a rua, você tem que dar meia volta, esse espaço não te pertence. Então, várias questões que são marcas muito fortes ainda dentro do território e de toda aquela região, né? Não só do território indiano. E o Paquistão tem uma coisa parecida, né? Não sei se vocês já ouviram falar na região do Baluchistão. Também uma província separatista, né? Uma província de uma minoria étnica que fica na região oeste do Paquistão e que também tem lá o seu movimento que gostaria em diversos momentos, tentou algum tipo de separatismo. Então, ali não é nem a religião muçulmana que vai prevalecer, eles têm lá a crença própria deles. E, nesse sentido, também é interessante para o governo paquistanês ter um inimigo externo para juntar todo mundo em torno desse inimigo externo, que é uma boa maneira de você unir. E aí tem um outro fator interessante, né? A fronteira do Paquistão com o Afeganistão é uma fronteira bem complicada. É uma fronteira em que, por exemplo, o Talibã opera de um lado e do outro. Então, existe ali parcerias entre esses grupos radicais, uma região bastante pobre, de montanha,
Na época do Bin Laden, até se desconfiava que um dos destinos dele poderia ser o Paquistão, porque é uma região muito difícil de você se mover por lá, não sei quem conhece. E estavam certos, né? Ele foi pego lá, né? Ele foi pego lá, ele andou escondido pelo Afeganistão, mas ele esteve no Paquistão, verdade. Ele foi pego lá, estavam certos. Aí Então, é complicado defender o Paquistão. pois é. Tipo, Mas não, aí, nossa veia moderada. Pô, cara. mas aí O homem mais procurado do mundo tá aí, velho. tá aí, você tem que fazer alguma coisa. Então, essa preferência do mundo ocidental pela Índia e essa busca por ter alguma animosidade com o Paquistão por parte dos Estados Unidos também tem alguma relação com os conflitos no Afeganistão e o controle dessa região, né? Então, é outro elemento da complexidade regional que entra, a fronteira Paquistão-Afeganistão e a presença dos Estados Unidos contra o Talibã ali também, né? Perfeito. Então, pra gente ir nos finalmente, o que vocês acham que vai manter a paz no curto prazo ali? Paz, né? Cessar-fogo, um cessar-fogo quieto, vamos dizer assim. É a diplomacia, é uma dissuasão militar ou vai ser uma pressão econômica? O que vocês acham que... Ou talvez, melhor perguntar assim, o que está mantendo a situação para não escalar para uma guerra de verdade, assim, declarada? MAD, Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada, que é um conceito de duas potências nucleares. Assim, vamos imaginar que ambos têm algum tipo de amor próprio e que ninguém vai apertar o botão pela primeira vez, né? Porque por mais que a Índia supostamente é mais poderosa, ela também vai calcular, o Paquistão vai calcular e, paradoxalmente, o grande perigo nuclear é também um fator de cautela recíproca, né? Acho que é um elemento para se colocar. Potências nucleares, em geral, não se atacam. O orçamento militar da Índia é 8 vezes superior ao orçamento militar do Paquistão. E o exército indiano tem cerca de 1.500.000 soldados. E o paquistanês tem cerca de 600.000. Então, existe uma disparidade considerável entre os dois países. Porém, né, o poder dissuasório das armas nucleares, ele de fato joga um peso bastante importante. Segundo a Associação Internacional para a Manutenção da Paz, que fica sediada em Estocolmo, na Suécia, porque nenhum deles tem dados oficiais, já que eles não são signatários do TNP, os dois países teriam ao redor de 170 ogivas nucleares cada um, né? Não é nada perto de uma Rússia, que tem 5.000, mas basta uma, né, ser acionada. Nós não precisamos de muitos testes, né? Então, me parece que esse elemento, né, ainda mais envolvendo aquilo que a gente poderia chamar de potências médias nas relações internacionais. Não são grandes potências, não são superpotências, são duas potências médias municiadas dessas armas nucleares. Isso tende a criar um equilíbrio de poder na região que não faz com que a luta vá para um cenário nuclear. O máximo, né, dessa disputa envolveu esses ataques. O Paquistão alega que teria neutralizado pelo menos 5 caças indianos nesse ataque de retaliação, né, que aconteceu agora no início de maio. Mas, no limite, me parece que as duas forças armadas trabalhariam mais para manter os socos e pontapés do que exatamente apertar um botãozinho ali. Vocês não têm a impressão, eu tenho, que se fosse para começar alguma guerra nuclear seria ali? Eu tenho a impressão que ali é mais tenso do que Rússia e Ucrânia, cara. Eu não sei, me parece que tem um ódio mais forte, sabe? Uma tensão muito maior, cara. Sim, porque Rússia e Ucrânia, mesma religião, pessoas parecidas, falam a mesma língua, pelo menos a parte leste ucraniana. Sim, eu concordo contigo. Pela relativa simetria de forças, apesar de assimétricas, mas do ponto de vista nuclear, 180 ogivas de cada um. Talvez 2 ou 3 já bastam. Então, sim, claro que Israel e Palestina também, mas daí é o Davi contra Golias, então não tem nenhuma... Palestina não tem ogiva, né? Não tem ogiva, não tem força nenhuma, não tem tem... E é um território muito pequeno, né? Mas eu acredito que sim, que se for para surgir alguma coisa é ali. Só que, por outro lado, não há, talvez, um novo cessar-fogo, 45, 60 e pouco, 70 e pouco, agora século XXI, de tempos em tempos esse conflito se reativa, agora talvez ele dê uma congelada, mas ele vai ficar ali guardado no freezer para quando precisar ele esquentar de novo.
porque interessa para ambos os lados, de alguma forma. Interessa para a Índia você ter um problema ali para quando precisar você reativa o nacionalismo, você mantém a indústria bélica ativa, ou seja, um conflito para chamar de seu para justificar o teu programa nuclear e catalisar o nacionalismo. Para o Paquistão também, né, justifica o programa nuclear, justifica um governo às vezes até mais autoritário para poder dissuadir esses movimentos de independência que tenham aqui e ali. Então, me parece que, como não interessa a paz para Israel, porque eles precisam o tempo todo estar fazendo esse movimento de expansão, então é importante ter um Hamas atacando eles para eles manter a política, é importante para os indianos ter esse atentado de vez em quando. Não estou dizendo que é uma bandeira falsa, né? O atentado pode ter acontecido, mas eles precisam disso para fazer a sua política. Então, volta à pergunta inicial. Foi um grupo que fez por conta própria? Alguém financiou eles? Tem alguém por trás? Difícil saber. Mas não me parece que o Modi disse, nossa, a pior coisa do mundo aconteceu. Porque talvez estava só esperando isso para poder ativar essa política nacionalista que já vem acontecendo. Então, eu acho que esse conflito se dá uma reduzida, mas se mantém no tempo. É similar quando a Coreia do Norte começa a fazer teste nuclear, né? Quer chamar atenção, quer negociar alguma coisa. Exato. Né? Então, ou às vezes até desviar a atenção, né? Eles Ou usam desviar. isso muito para resolver as coisas deles no off. Também. Mas eu compartilho dessa sensação também, né? Porque apesar de serem essas duas potências médias, como a gente dizia, isso talvez faça com que elas tenham menos a perder numa conta se a gente for projetar para outros países, né, já mais desenvolvidos. Sabe o que me dá medo ali, cara? É porque tu já viu o trânsito naqueles lugares? É uma loucura, cara. Alguém para tropeçar ali, apertar um botão sem querer, eu não sei, me passa uma sensação de desorganização tão grande que é capaz de alguém fazer um negócio sem querer, sabe? Além de todo o ódio, sabe? Parece a rótula do contorno sul indo para Brusque ali antes do... Mais ou Cara, menos. é uma loucura, cara. E aquele buzinaço todo... Cara, a galera é muito louca ali, cara. Louca no sentido de desorganizada, tipo, de trânsito e tal, sabe? E aí, com todo esse ódio que tem entre eles, eu tenho esse medo, cara. Não, vale registrar isso. Agora, e eu sei que não é nenhuma intenção aqui, mas pensemos um pouco também, principalmente em relação à Índia, Paquistão um pouco menos, mas nenhum país desenvolve armas nucleares sem ter um mínimo de organização social e política também. Ah, verdade. Né? E a própria Índia disputa a tecnologia de ponta em vários setores, além de ser uma gigantesca exportadora de mão de obra de qualidade para vários países ocidentais. Muita alta tecnologia vem da Índia, né? Muita. E super bem organizados, né? Uhum. Então, é claro, quando a gente acompanha aquelas imagens, né, os vídeos que a gente recebe e tal, é essa imagem, né? Comidinha assim de rua. Isso, aquela higiene peculiar e tal. Peculiar é uma palavra bonita. Mas, assim, é um pouco também como sempre que a gente vai reforçando esses estereótipos, o México é sempre a mesma coisa, aquela paleta de cores amarelada, é sempre o Brasil aqui com o Rio de Janeiro, samba, carnaval. Então, assim, a Índia é muito mais do que isso, né? E consegue, sim, de fato, disputar, expressar. E, convenhamos, a gente foi dando os dados aqui, né? Uma economia que está à frente do Brasil. O Brasil é uma grande economia e a Índia está na nossa frente. Então, são vários elementos que colocam, de fato, essa projeção para o país. E a região da Caxemira em si, ela tem 222 mil quilômetros quadrados, dá mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Então, é uma região, um espaço territorial considerável, e acho que o principal ponto aqui, né, para quem está nos acompanhando e nos acompanha também para, entre outras coisas, né, pensar o comércio exterior e como atuar e tudo mais, me parece ser importante observar, de fato, a consecução de rotas marítimas, as possibilidades que se tem de contornar a região, questões de segurança com relação às passagens das cargas e tudo mais, as próprias relações com a China, a possibilidade de que haja, por mais que seja um ponto em que as tensões vêm e vão recorrentemente, e não são um ponto em que o Ocidente vai conseguir incidir muito, por exemplo, impondo sanções, como fez com a Rússia,
como faz com o Irã, como faz com a Venezuela. O Ocidente não consegue ter uma ingerência tão forte sobre a região a ponto de conseguir promover esse tipo de isolamento, né? Porque, como você mesmo mencionou, o grau de diversificação comercial também é bastante elevado. Ainda assim, né, considerando todos esses aspectos, a gente pode ter alguns impactos laterais sobre o comércio exterior, sobre rotas marítimas internacionais, e acho que esse é um ponto a se ficar vigilante aí sobre o que acontece na região da Caxemira, né? Perfeito. E talvez nesse sentido a China como um país aí que... A China não interessa uma grande guerra na região, segurando o Paquistão. Eu não quero nem na Rússia, imagina ali, né? Exato. E aí a grande dificuldade da China ali é o entendimento entre China e Índia. Isso é bastante difícil. Mas pelo menos o Paquistão, a China tem muita ascensão sobre o Paquistão. E a Índia, por mais autônoma e forte que seja, se os Estados Unidos quiserem, eles conseguem brecar um pouco a Índia também, né? A Índia. Então eu acho que China e Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos está na mão do Trump, né? Então a gente tem... Imprevisível, né? É um pouco imprevisível, mas esses dois atores, para além das bombas atômicas, do controle interno que eles possam ter, desse desenvolvimento tecnológico, a classe média indiana é maior que o Brasil inteiro, né? Ou seja, é um país... É muita gente, né? É muita gente, né? O Bangladesh tem mais população que o Brasil, que a gente falou pouco, é um país pobre ali do lado, mas cada vez mais industrializado. Então, também há toda essas conexões, essa logística, essa globalização acontecendo entre eles, né? Muito bom. Então, tá bom. Acho que tá bom, né, gente? Dica cultural. Dica cultural? Dica cultural. Então temos dica cultural, vai. Filme PK. A sinopse, eu sou muito ruim de sinopse, mas um ET desce na Índia para entender o ser humano. Ele é bem ingênuo, né? P de pato e... PK. P de pato e K de Kátia. Kaiser. E aí ele começa a entrar em todas as religiões possíveis para tentar entender, e ele se deixa levar por cada uma para depois chegar à conclusão que os seres humanos estão com algum problema de entendimento entre eles. É uma comédia, mas é muito engraçada. Fica a dica aí, acho que encontra na Netflix. Legal. Filme indiano, né? Tu também tem uma dica É de cultural? Bollywood? É de Bollywood. Ah, então é coisa boa. Tá bom. Tu também tem uma dica cultural? Não, Eu tô tentando pensar que eu agora. tinha de... Tem um filme que é muito antigo, mas eu não tô conseguindo lembrar exatamente o nome agora, mas era um filme que era produzido pela Inglaterra e para falar sobre o processo de independência da Índia. E era muito curioso porque o tamanho da caricatura que se fazia dos indianos era uma coisa assim espetacular, né? E eu lembro disso porque eu fui assistir ao filme por indicação de uma dica cultural do Ariano Suassuna, numa das palestras dele, né? E aí ele fala o filme era sobre um indiano cujo sonho era servir ao exército britânico, né? E ele se via durante todo o filme, o Ariano Suassuna dizia, né? Ele se via durante todo o filme torcendo para que o soldado conseguisse realizar o sonho dele, que era servir ao exército britânico. E depois ele se dá conta que ele estava vendo o filme torcendo pro lado errado, né? Ele estava vendo que, quando ele vê o filme de novo, ele diz, pô, mas na minha infância inteira eu acreditei numa mentira, porque eu fui na onda dessa indústria cultural aqui. O nome do filme agora eu não me recordo, mas era o nome do próprio soldado. Assim, Depois coloca... você podia sugerir uma música do Led Zeppelin, né? Kashmir. Não posso porque o YouTube tira o alcance do podcast e o Spotify também. Não posso colocar música. Então isso que eu Não, acabo... pode recomendar, a gente não pode pôr a música. Ah, tá. Não é porque a música Kashmira é Kashmira, né? Então escutem ela, que ela tem toda... Tu preparou uma dica cultural que eu nem sabia disso, cara. Tá, pra não falar o óbvio, né? Tipo, sei lá, falar filmes indianos e tal. Tem um... Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário e tal, Cara, tem uns livros que eu gosto muito do Bernard Cornwell, que é uma série do Richard Sharp. Que aí começa essa série de livros, ele tá na Companhia das Índias Orientais, lá no Exército Britânico. Claro, o autor é britânico, ele fica contando só os lados legais da Inglaterra, mas ele faz uma pesquisa histórica assim muito aprofundada que é muito interessante para você entender, tipo, desde como é que se recarregava o mosquete, como é que se fazia a logística do exército na época, como é que eram as negociações, tipo de... Tem um dos livros que ele vai para uma batalha naval, cara, é interessantíssimo, sabe, para tu conhecer como é que foi aquele período da época, sabe, bem interessante. São os livros que eu gosto bastante.
É o melhor que eu consigo dar de dica, né? Porque eu fui pego desprevenido, né? Dica cultural, Índia e Paquistão, eu também tô devendo. Então vamos encerrar, então. Então, você chegou aqui até o final. Se tiver alguma dica, quiser deixar aí nos comentários, quiser dar mais uma dica do que a gente pode abordar de próximos países, regiões e conflitos, aproveita os comentários. Então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.